Fala, nação rubro-negra! Hoje o vídeo é sobre como o Flamengo virou manchete no mundo inteiro em 2025 e por que os europeus, acostumados a se achar superiores, passaram a tratar o Mengão com todo cuidado e respeito. Vamos mergulhar numa temporada histórica, cheia de títulos, momentos épicos, bastidores e reconhecimento internacional que colocou o Brasil inteiro em evidência. Tudo começou cedo, ainda em fevereiro, quando o Flamengo encarou o Botafogo pela Supercopa do Brasil, também conhecida como Supercopa Rei. O jogo foi épico, disputado no estádio Mangueirão, em Belém, e o rubro-negro levou a melhor com uma vitória convincente de 3-1. Bruno Henrique marcou 2 gols, um de pênalti e outro sensacional, enquanto Luiz Araújo completou o placar. Muita gente até torceu o nariz, achando que era uma taça menor, mas nos bastidores, jogadores e comissão técnica destacaram que aquela conquista criava um clima vencedor e reunia o grupo em torno de um objetivo comum. Enquanto a mídia brasileira comentava sobre reedições de glórias passadas, os primeiros olhares lá de fora começavam a surgir. Analistas europeus perguntavam se o Flamengo, após tantos sucessos recentes, conseguiria manter a fome e a intensidade. Dentro do elenco, a experiência de veteranos como Jorginho e Filipe Luís, o técnico que ascendia como grande promessa, se misturava ao talento de jovens como Wallace Yan, nascido em 2005, e Samuel Lino, ambos buscando seu espaço. Reportagens europeias, principalmente de jornais portugueses e franceses, destacavam o equilíbrio entre juventude e experiência no projeto rubro-negro. O comentário era sempre semelhante: um time que renova, mas não abandona a história. Nos treinos no Ninho do Urubu, a intensidade era tema constante entre repórteres estrangeiros que visitavam as instalações. Jornalistas argentinos e paraguaios elogiavam a estrutura do centro de treinamento, dizendo que poucas equipes sul-americanas tinham um projeto tão moderno e com um investimento tão robusto. Isso chamou a atenção de clubes europeus que fizeram reportagens destacando o investimento do Flamengo em infraestrutura e desenvolvimento de jovens talentos, uma rota alternativa ao mercado europeu tradicional. E por que isso é importante? Porque significa que o futebol europeu começava a enxergar o Flamengo não como um rival que aparecia de vez em quando, mas como um modelo de gestão e desenvolvimento. Eles perceberam que não era só sorte, era planejamento. Antes de continuarmos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com todos os flamenguistas e até com seus amigos de outros clubes. Assim você fortalece a nação e não perde nenhum conteúdo. Agora, vamos voltar para a nossa saga de 2025. O Flamengo chegou à Copa Libertadores de 2025 como grande favorito. Na fase de grupos, enfrentou o Deportivo Táchira, da Venezuela, Central Córdoba, da Argentina e LDU Quito, do Equador. O time demonstrou uma personalidade clara, goleadas, controle de jogo, eficiência. Alguns gols vieram de set pieces, um padrão que se tornaria a marca registrada da temporada. E sabe por quê? Porque Arrascaeta é um mestre em cobranças de bola parada. A imprensa colombiana e argentina escrevia que era impossível derrubar o ritmo do Flamengo quando o time estava consistente. Um analista argentino chegou a dizer: quando o Flamengo entra em um ritmo de vitórias seguidas, fica impossível frear. E ele não estava errado. No mata-mata, o Flamengo passou por Internacional com uma goleada de 3-0 no agregado. Depois, eliminou Estudiantes e Racing, ambos times argentinos acostumados a jogar com pressão. Os gols saíram em casa, no Maracanã. A torcida vibrava em cada lance. Isso é importante, porque mostra que o Flamengo não apenas jogava bem, mas dominava psicologicamente. O adversário já entrava em campo assustado. E então chegou a final, novamente contra o Palmeiras, em uma reedição que já era a tradição do futebol brasileiro moderno. Era a 5ª final de Libertadores em 6 edições ou pra história. A atmosfera foi eletrizante. O narrador da ESPN Argentina, Matias Martin, descreveu como uma guerra tática. E então, aos 67 minutos do segundo tempo, veio o momento que colocaria Danilo na história do Flamengo. Um gol de cabeça após escanteio batido por Arrascaeta. Era 1-0. Danilo não é um jogador que costuma marcar, mas naquele momento, na Libertadores, em uma final, ele apareceu. Sabe por quê? Porque depois a gente fica sabendo que Danilo cresceu torcendo para o Flamengo, que sempre sonhou marcar em um momento como esse, e marcou, na maior competição das Américas.
O vídeo da comemoração viralizou nas redes sociais, sendo compartilhado por páginas de torcidas do Barcelona e do Real Madrid. Esse detalhe humano, essa paixão genuína, encantou jornalistas estrangeiros e reforçou a conexão do clube com sua torcida. Não era só um jogador marcando, era um sonho sendo realizado. A imprensa europeia publicou análises sobre a efetividade em bolas paradas no futebol brasileiro. O jornal AS da Espanha elogiou a precisão de Arrascaeta e comparou o aproveitamento rubro-negro ao de times como Liverpool e Atlético de Madrid, gigantes reconhecidos por esse tipo de especialidade. Ou seja, o Flamengo não era melhor em apenas uma coisa, era uma máquina completa. Com essa vitória, o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, igualando-se apenas a Peñarol do Uruguai e Boca Juniors da Argentina nesse feito histórico. Estamos falando de um clube carioca fazendo parte de um grupo extremamente seleto. Poucos times no mundo chegam a 4 títulos dessa competição. Após a Libertadores, o calendário apertado cobrou seu preço. Jogos de 3 em 3 dias, viagens e pressão constante. Mesmo assim, o Flamengo se manteve no topo do brasileiro. Em partidas épicas contra Botafogo e Internacional, o rubro-negro virava jogos nos minutos finais, uma especialidade que a imprensa internacional começou a destacar como marca registrada. Um jornalista inglês chegou a fazer uma análise. O Flamengo tem uma capacidade de não desistir que poucos times têm. Eles acreditam até os 90 minutos. O Athletic, portal britânico, publicou uma análise detalhada sobre o condicionamento físico do Flamengo, citando a preparação de alto nível feita no Ninho do Urubu e o trabalho de uma comissão técnica coesa sob comando de Filipe Luís. Houve também comparações entre o calendário da Premier League, a Liga Inglesa, e o calendário brasileiro. E sabe qual é a conclusão? O brasileiro é mais desumano. Enquanto europeus jogam em competições regionais bem mais organizadas, times brasileiros precisam cruzar o continente inteiro, às vezes a cada 3 dias, competir em Libertadores, Brasileiro, Supercopa, Estadual, tudo ao mesmo tempo. É praticamente impossível, mas o Flamengo fez isso. Ao longo do Brasileiro, jovens da base foram integrados ao elenco principal. Wallace Young, nascido em 2005 com apenas 20 anos durante a temporada, ganhou minutos preciosos e marcaria gols importantes em competições internacionais. Matheus França e Lohan também aproveitaram oportunidades. Isso rendeu elogios de jornais portugueses, acostumados a valorizar categorias base. O Portugal é um país que vive de exportar talentos da base. Eles enxergam isso de forma muito diferente da Europa Central. Para eles, foi impressionante ver o Flamengo fazendo tudo isso e ainda ganhando. Mais uma vez, o Flamengo era apresentado como modelo, vencedor e formador. Chegou ao Mundial de Clubes 2025, a primeira edição ampliada da FIFA, com 32 times de todos os continentes. O mundo todo estava atento. O Flamengo foi para os Estados Unidos como um dos favoritos. Na fase de grupos, o time teve um desempenho impecável, terminando em primeiro lugar. Começou com vitória confortável pela Esperance da Tunísia. Depois veio o jogo que chamou a atenção de todo o planeta, Flamengo versus Chelsea. O Chelsea abriu o placar, era esperado, é um time europeu forte. Mas aí veio a reação, uma virada de 3-1 que entrou para a história do Mundial. Bruno Henrique marcou, Danilo marcou, Wallace Young marcou. Foi espetacular. Telejornais ingleses foram unânimes. O Flamengo deu aula no segundo tempo. Comentários de ex-jogadores como Jamie Carragher e Frank Lampard, jogadores que fizeram história no Chelsea, reconheceram que a equipe brasileira estava melhor preparada, mais determinada e tinha uma capacidade tática que ninguém esperava. Jamie Carragher falou na Sky Sports: "Este não é o Flamengo que conhecemos, é algo completamente diferente." E Frank Lampard foi além. Eles jogam com uma inteligência tática que você não vê em muitos times europeus. Depois vieram outros adversários, mas o padrão se repetiu: vitórias, controle, eficiência. O Flamengo terminou em primeiro do seu grupo, algo que poucos times conseguem no Mundial. Nas oitavas, veio o Bayern de Munique. Este é um momento importante. O time alemão tinha aprendido a lição de 2019, quando Jorge Jesus comandava o Flamengo e o time foi surpreendentemente eliminado pelo Bayern. Desta vez, o jogo foi mais aberto, mais direto. O Bayern aproveitou erros individuais do Flamengo. Isso acontece quando você joga contra times que já conhecem seu padrão, e venceu por 4-2. Não foi uma goleada, mas foi suficiente. O Flamengo criou chances, teve momentos bons, mas esbarrou em uma defesa alemã que estava bem posicionada.
Mesmo na derrota, o técnico bávaro elogiou o Flamengo em entrevista coletiva. Um dos times mais difíceis que enfrentei naquele ano. Jogaram com personalidade, criaram chances claras e não se assustaram com o nosso nome. E isso é importante notar. Um técnico alemão, acostumado a ganhar praticamente todos os jogos, reconheceu publicamente que o Flamengo foi um adversário à altura. Se você chegou até aqui, significa que está curtindo essa jornada épica. Então, aperta o botão de inscrever-se, deixa seu like e compartilhe este vídeo com todos os flamenguistas e até com seus amigos de outros clubes. Vamos mostrar para o mundo a força e a qualidade da nação rubro-negra. A FIFA revitalizou o antigo torneio de Intercontinental, colocando os campeões continentais frente a frente em um formato que dava chances reais aos times não europeus. Para o Flamengo, isso significava uma oportunidade única, disputar diretamente contra o campeão da Champions League. O Flamengo passou por Cruz Azul, do México, com vitória de 2-1, um jogo acirrado, porque o Cruz Azul também é um time competitivo. Depois eliminou o Pyramids, do Egito, por 2-0. O psicológico era positivo, mas o adversário final era de outro patamar, o Paris Saint-Germain, campeão europeu em 2025, com um elenco repleto de estrelas. A final aconteceu no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, em 17 de dezembro, data que ficaria marcada na história do futebol brasileiro. A transmissão alcançou mais de 100 países. Torcedores de vários continentes lotaram o estádio. Era uma final mundial de verdade. Em campo, o Flamengo mostrou personalidade desde o primeiro minuto. O PSG abriu o placar com o Kvaratskhelia aos 37 minutos do primeiro tempo, um gol típico de ataque europeu, com movimento rápido e finalização precisa. Muita gente pensou que seria uma noite difícil, mas o Flamengo não desistiu. No segundo tempo, aos 16 minutos, Jorginho marcou de pênalti depois de uma falta de Marquinhos. Era 1-1. O estádio inteiro vibrou. Isso mostrava que o Flamengo não era um time visitante assustado, era um competidor. A prorrogação não resolveu. Seguiu 1-1. E então vieram os pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro russo Safonov foi absolutamente decisivo. Defendeu 4 cobranças rubro-negras. Saul errou, Pedro errou, Léo Pereira errou, Luiz Araújo errou. Apesar de todas as chances, apesar do jogo bem construído, o PSG venceu 2-1 nos pênaltis e conquistou a Copa Intercontinental. Mas sabe qual foi o detalhe importante? Apesar da derrota, a mídia europeia destacou a resistência rubro-negra. O L'Équipe, jornal francês, publicou que o Flamengo jogou como um grande da Europa, mesmo sem estar no continente. Isso não era uma frase de consolo, era reconhecimento genuíno. O pós-jogo foi emocionante. Jogadores do PSG abraçaram seus colegas brasileiros em demonstração de respeito, real, não performático. Torcedores franceses elogiaram a postura do Flamengo nas redes sociais. E embora a taça não tenha vindo, a mensagem era claríssima. O Flamengo voltava a ser protagonista global, capaz de competir no mais alto nível contra qualquer seleção europeia. O Flamengo conquistou 6 títulos oficiais em 2025. Vou listar para você entender melhor. Supercopa do Brasil, que venceu 3-1 contra o Botafogo. Campeonato Carioca, em mais um bicampeonato. Copa Libertadores, com aquele gol de Danguilo em Lima. Campeonato Brasileiro, que é o título mais difícil porque disputa com todos os times durante toda uma temporada. Além disso, 2 torneios adicionais da FIFA. Além disso, o Flamengo foi vice-campeão da Copa Intercontinental e chegou às oitavas do Mundial de Clubes. Os números são assustadores. 48 vitórias em 74 partidas disputadas, o que significa um aproveitamento de 72,5% na temporada. Você sabe o que isso significa? Significa que em praticamente 3 de cada 4 jogos o Flamengo venceu, uma conquista a cada quase 12 a 15 dias. Felipe Luiz, o técnico, conquistou 5 títulos em pouco mais de um ano.
Em 88 jogos, acumulou 57 vitórias, 21 empates e apenas 10 derrotas. Existem técnicos que trabalham carreiras inteiras sem chegar nesses números. Paralelo ao sucesso em campo, o Flamengo brilhou fora dele. Reportagens da Forbes, do Financial Times e de grandes portais salientaram que o clube é um caso raro, praticamente único, de gestão eficiente no futebol sul-americano. Com receitas superiores a R$1 bilhão, o Flamengo demonstrou capacidade de competir financeiramente com grandes europeus. Por que isso importa? Porque antes o Flamengo era visto como um clube que gastava demais, que tinha dívidas, que não conseguia se organizar. Agora era visto como modelo de administração. A participação no Mundial ampliado gerou ativações com marcas globais. Novas linhas de produtos oficiais foram lançadas na Europa, Ásia e Estados Unidos. Páginas de torcedores ingleses passaram a vender camisas rubro-negras e as lojas oficiais do clube em Portugal registraram aumento de 30% nas vendas. Pense bem, lojas em Portugal vendendo mais camisas de um time carioca do Brasil. Isso não é coincidência, é um fenômeno. As redes sociais registraram recordes históricos. Lives após os jogos atingiam milhões de espectadores. O Flamengo lançou conteúdo exclusivo em várias línguas: inglês, francês, espanhol, português e europeu. Influenciadores europeus começaram a usar camisas do clube em vídeos, alimentando viralização orgânica. Tudo isso consolidou a imagem global do Mengão como um clube moderno, vencedor e acessível, não como um mausoléu de história, mas como algo vivo, pulsante. Em Brasil, a rivalidade com o Palmeiras ganhou proporções épicas. A final da Libertadores não foi apenas um jogo, foi um capítulo decisivo de uma disputa que já dura anos, polarizando o futebol nacional em duas forças praticamente iguais. O histórico recente mostra a alternância de títulos. Palmeiras levou em 2020 e 2021, Flamengo em 2019, 2022 e agora 2025. É um equilíbrio impressionante. A mídia sul-americana e europeia adora um bom duelo, e a imprensa argentina comparou Flamengo e Palmeiras a Boca Juniors e River Plate no auge, tamanha a polarização e importância dos dois times. Analistas preveem que o Flamengo continuará forte. A base está produzindo talentos genuinamente competitivos, não os típicos talentos de exportação, mas jogadores que podem competir no mais alto nível. A gestão financeira é estável e o escudo histórico pesa em negociações. A expectativa é que o clube busque novamente o Mundial em 2026, agora com a experiência acumulada de 2025, sabendo como é jogar contra Bayern, Chelsea, PSG. Europeus, por sua vez, observam o mercado brasileiro com novos olhos. Alguns clubes já tentam parcerias e há quem especule amistosos de pré-temporada na Europa entre Flamengo e gigantes como Real Madrid e Manchester City, algo que seria impensável há poucos anos. Por quê? Porque agora viram que o Flamengo não é apenas um time exótico que aparece de vez em quando, é um rival de verdade. Por fim, não dá para falar da repercussão do Flamengo sem mencionar a torcida. Em 2025, ela deu show em estádios pelo Brasil e pelo mundo. Seja em Lima, Doha ou Orlando, sempre havia milhares de rubro-negros. Isso viralizou na Europa. Programas esportivos destacavam a paixão dos torcedores, cantando o tempo todo, mesmo quando o time estava atrás. Muitos jogadores europeus declararam nas redes sociais que o Maracanã é um de seus sonhos jogar. A mística do estádio e a vibração da nação foram destaques em documentários e podcasts internacionais. Isso mostra que não se trata apenas de títulos e qualidade técnica, mas de uma cultura que encanta quem vê de fora. Algo que dinheiro sozinho não compra, que força bruta não consegue fabricar. É a paixão genuína de um povo. E chegamos ao final de nossa jornada. Você conseguiu ver por que a mídia mundial passou a tratar o Flamengo com respeito e cuidado em 2025. Títulos impressionantes, garra genuína, gestão eficiente e uma torcida apaixonada que faz qualquer estádio tremer de emoção. O Flamengo não apenas jogou bem, mostrou ao mundo que existe futebol fora da Europa que merece respeito.
Se você gostou, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe este vídeo com todos os flamenguistas e até com seus amigos estrangeiros. Vamos mostrar para o mundo que o Flamengo é uma potência global. Valeu pela moral!